Olá, bom dia a todos. Que a paz do Senhor possa entrar em sua casa, possa inundar o teu coração, inundar a tua família, inundar o seu ser esta manhã. Esta manhã vamos conversar um pouco a respeito da carta aos Hebreus. E antes de começarmos a estudar um pouquinho a respeito de Hebreus, eu quero te estimular a ler a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar um pouco do que eu vivi, é muito breve. Eu passei muito tempo da minha vida cristã sem ter esse contato com a leitura diária da palavra. Eu orava, eu tinha uma vida de oração, mas eu não tinha uma vida de leitura, de aprendizado da palavra. E eu não sabia que eu precisava conversar com o Espírito Santo e pedir para que o Espírito Santo me guiasse, me ensinasse, fosse meu professor. Então eu passei muitos anos da minha vida cristã na ignorância, sem avançar com Jesus Cristo, permanecendo e errando e angustiada, sem saber como sair de algumas situações por falta de conhecimento da palavra. Então eu quero te incentivar essa manhã a ler a palavra de Deus todos os dias, a pedir para que o Espírito Santo possa te ensinar, te guiar e para que o Senhor coloque amor no teu coração pela palavra de Deus. Eu quero te mostrar algumas coisas que depois de algum tempo eu descobri. Como, por exemplo, antes de você começar um livro, dependendo da sua Bíblia, se ela for uma Bíblia simples de estudo, você já encontra isso. No começo dessa Bíblia aqui, deixa eu mostrar essa velhinha, ela é bem velhinha, é a Bíblia da Mulher, revista atualizada corrigida, é isso. Antes de você começar um livro ou uma carta, tem uma explicação no começo. Então ele vai te explicar a respeito da data, pano de fundo, por que foi escrita, para que foi escrita. Então, quando você começar a ler o livro ou a carta, você vai ter uma ideia do que está acontecendo com aquele povo naquela época, o ano. Então, você já vai começar o texto bíblico com uma ideia do que está acontecendo. Nós temos também o rodapé, e o rodapé também nos dá essa direção do que fazer. Então, eu quero te incentivar a estudar a palavra de Deus. Eu quero começar com vocês hoje estudando a carta aos Hebreus, e essa carta é aos Hebreus, então indica que ela foi escrita a um povo crente, judeus cristãos daquela época. Então eu quero começar lendo com vocês o texto base que nós vamos usar para nos trazer algumas lições e algumas tarefas para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Então o nosso texto base vai ser Hebreus, capítulo 5, dos versículos 11 ao 14 e o 6 no primeiro versículo. Hebreus 5, 11 a 14 e 6 o primeiro versículo. Vamos lá? Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devêssemos ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Capítulo 6, versículo 1.
Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus. Vamos estar fazendo uma oração nesse momento? Pai santo e amado, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, pois tu és santo, tu és amigo, tu és Pai abençoador, amável, Deus de justiça, de graça e bondade. Nós te glorificamos e reconhecemos que precisamos de ti, do teu amor e da tua instrução, Pai. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações nesse momento, nos ensina, nos prepara para ouvir a tua voz, fala conosco, Deus, nós precisamos de ti, não somos nada sem o Senhor, sem a tua direção e sem a sua orientação. Me usa conforme teu querer e a tua vontade, Deus, e que essa palavra possa ensinar os seus filhos, os seus amados a caminhar contigo e avançar com o Senhor Jesus Cristo. É no teu nome, Cristo Jesus, que oramos. Amém. Eu quero começar falando com vocês a respeito do que aquele povo, judeus cristãos, estavam passando naquele momento. Era um ano 70, entre 70 um pouco antes de 90 antes de Cristo. É mais ou menos esse período, do ano 70 depois de Cristo. Eu quero ler com vocês Atos 18, versículo 2. Em Atos 18, versículo 2, a gente tem uma ideia do que começa a acontecer com esse povo, com os crentes em Jesus Cristo. Atos 18, versículo 2. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los. Então aqui em Atos a gente vê que um casal chega em Corinto, porque Cláudio, o imperador de Roma, havia decretado que os cristãos, os judeus cristãos, saíssem de Roma. Então aqueles que tinham família, que tinham casa, que tinham trabalho, eles de repente se deparam com essa situação. O imperador expulsa eles daquele lugar. E aqueles que permanecem, então começam a enfrentar grande perseguição. Eu quero ler mais 2 textos com vocês, para que vocês possam ter uma ideia de que nível chegou essa perseguição. Eu quero ler Hebreus 10, 34 e Hebreus 12, 4. Hebreus 10, 34 e Hebreus 12, 4, que diz o seguinte, 10, 34. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Então, o que estava acontecendo com eles? Eles estavam sendo aprisionados e os seus bens eram saqueados. E no capítulo 12, versículo 4, diz o seguinte: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramarem o próprio sangue. Nesse versículo deixa claro que esses cristãos, eles eram torturados e levados à morte. Outros textos, a gente consegue compreender que isso acontece também. Que isso acontece. Então, a perseguição chegou a um nível de aprisionamento, os seus bens eram saqueados, eles eram torturados,
eles eram entregue, era diversão, ver um cristão morrer, era ateado fogo no corpo deles, ainda vivos, eram levados para serem devorados por animais ainda vivos. Uma das formas de tortura, a gente sabe que foram uma dessas. Então o povo crente, o povo cristão chega a esse nível de perseguição. E aí, o que acontece? Eles tinham uma familiaridade com o Antigo Testamento, eles eram judeus e agora convertidos em Cristo Jesus. Então havia uma tentação deles retrocederem, uma tentação deles olharem para trás e de voltarem às práticas judaicas, por 2 motivos. Primeiro, porque os judeus não estava tão ruim assim para os judeus, eles não estavam nesse nível de perseguição. Então voltar às práticas judaicas seria um bom negócio para que eles fugissem da perseguição, né? Ou então porque eles já tinham esses costumes, esses rituais no judaísmo, então eles tinham alguns que tinham essa tentação de que eu sou cristão, mas eu sacrifico, eu não sacrifico, eu circuncida ou não circuncida, né? Então eles estavam num ponto muito crítico e que a perseguição estava impulsionando para que eles olhassem para trás e voltassem ao judaísmo. Então a carta aos Hebreus, ela é escrita nesse momento. Ela é escrita para trazer ânimo, para trazer esperança para aquele povo que estava em tal situação difícil, deplorável, assustadora, uma situação de morte. E essa carta, ela é escrita para esse povo nesse momento. E aqui eu já quero linkar com o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos num cenário difícil, num cenário de morte, entes queridos nossos, pessoas tão próximas, de repente a doença se aproximou de uma tal forma de nós. E pessoas muito próximas morreram, estão morrendo, ou então ficaram muito doentes, ou então ficaram algumas sequelas. Você vai ao mercado, tá tudo muito caro, você vai pagar uma conta de água, uma conta de luz, internet, escola. Quem paga uma mensalidade de uma faculdade ou tem o seu filho numa escola particular sabe que os preços mantiveram ou aumentaram. Então nós nos encontramos numa situação difícil, numa situação triste. Nós não estamos podendo nos reunir, mesmo quando fizemos alguns cultos online, mas não podíamos nos abraçar. Muitas pessoas enterraram seus entes queridos e não puderam receber o nosso abraço, o nosso carinho, que não se compara. Então estamos passando por um momento muito difícil, e um momento em que muitos de nós temos olhado para trás, temos repensado a vida que tínhamos, temos olhado para trás e pensado, será que seria uma boa estratégia eu voltar ao que eu fazia lá atrás? E aí a gente vai vivendo uma vida desligado, distraído, na verdade essa é a palavra. A gente começa a viver distraído e a gente começa a olhar para trás sem perceber. E aí a gente estaciona na nossa caminhada cristã e aí paramos de avançar com Jesus Cristo por conta das adversidades. Mas eu quero te lembrar que a carta aos Hebreus, ela foi escrita num momento de muita dificuldade, num momento de tristeza, e ela é preciosa e foi deixado lições preciosas
e importantes para o povo de Deus. E isso aconteceu naquele momento. E nesse momento de perseguição, é claro que o povo estava passando por essa tentação de retroceder, mas o cristianismo só aumentava. Se morria, o pastor pastor Giovanni chegou a pregar a respeito umas 2 ou 3 vezes, que eu me lembre, do povo, de você matar os cristãos e mata 10 e 20 se converte. E o povo de Deus, assim, os cristãos cresceram muito, muitos convertidos, mesmo com tudo isso acontecendo. Então você vê a glória de Deus sendo manifesta diante de situações tão difíceis, diante de problemas que você não vê saída, não vê solução. Mas aí o Senhor manifesta a sua glória. E primeiro ponto que eu quero colocar para você aqui, na verdade não seria, porque eu vou colocar os pontos lá na frente, mas eu quero linkar que nós estamos num período difícil, sim. É um período complicado, um período triste, mas Deus, Ele quer te ensinar alguma coisa nesse período de dificuldade. Porque é necessário que os problemas venham, que dificuldades apareçam, para que a glória de Deus seja manifestada, para que você possa depender do Senhor, para que Ele possa manifestar a glória dEle na sua vida, na sua família. Então, essa carta maravilhosa e a sua vida será bênção na vida do Senhor, mesmo em tempos difíceis. E agora, eu quero começar a passar para vocês algumas aplicações, algumas tarefas que a gente pode aplicar na nossa vida diária. Porque não importa você assistir essa lição, você cultuar a Deus, você ouvir a mensagem à noite, se você não as praticar. Então, você não vai avançar, você não vai amadurecer, não vai crescer, né? Então, nós precisamos aplicar aquilo que é passado, né? Para que a gente possa aprender, para que você venha exercitar e aprender. Então, nós vamos estudar Hebreus 5, dos versículos 11 ao 14 e 6, o primeiro versículo também. Então, no primeiro versículo de Hebreus 5:11, olha lá na sua Bíblia. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Coisas difíceis de explicar. Você está numa caminhada e é necessário que algumas coisas sejam explicadas para você, sejam reveladas a você. Mas ainda não é possível que essas coisas sejam reveladas a você, porque você se tornou preguiçoso, lento ao aprender. É isso que está dizendo o versículo 11 do capítulo 5 de Hebreus. Diante de uma situação tão difícil em que aquele povo estava vivendo, situação de morte, de tomarem os seus bens, a sua casa, te expulsarem da sua casa, da sua cidade, você ser torturado e morto. Diante de tal situação, na metade da carta aos Hebreus a gente encontra um versículo tão duro. Mas será que eu vou tomar esse versículo para mim e vou me vitimizar agora? Mas, poxa, olha a situação que eu me encontro. E aí o autor de Hebreus vem e fala que tá difícil de explicar as coisas para mim, porque eu me tornei preguiçosa em aprender, lento em aprender. Eu quero te convidar, meu querido, meu amado, a abandonar a preguiça. Porque a preguiça, ela faz com que a tua vida pare. Você para de caminhar.
você para de caminhar completamente. Eu tinha muita dificuldade em organizar o meu dia, organizar as minhas tarefas, e eu conversando com uma conhecida minha, estava explicando essa questão dessa dificuldade em organizar a minha vida e as tarefas. E ela falou para mim a respeito disso. Eu já tinha visto algumas pessoas fazendo e eu não dei a mínima. E eu falei, imagina, até parece que isso vai resolver. Não vai resolver. Você organizar o seu dia, fazer uma lista ali de tarefas. Tem gente que faz isso no trabalho, né? Faz uma lista de tarefas do dia, da semana, do mês, e vai colocando as prioridades até para você não se perder e conseguir fazer tudo o que você precisa. E eu falei, poxa, é algo que parece tão simples, tão sem efeito, será que vai fazer efeito? E eu fiz. Café da manhã, coloquei a minha devocional, a minha leitura, oração, eu vou lavar louça, vou lavar roupa, eu vou atender uma cliente, eu vou fazer almoço. Coloquei. E aí eu percebi que o meu dia rendeu, que eu tinha tempo de fazer as coisas e não ficava me arrastando pelo dia. E isso foi muito bom para mim. Se você tem dificuldade de organizar o seu dia, de fazer a sua leitura diária, as suas orações, de fazer as suas tarefas, eu quero te convidar a fazer uma lista para que você possa se organizar no seu dia, para que você consiga se alimentar da palavra de Deus, para que você consiga fazer as suas orações, para que você consiga fazer tudo o que você precisa fazer no seu dia, para que você possa começar a avançar em Cristo Jesus, com Cristo Jesus. Porque quando as coisas estão bagunçadas na nossa vida, a gente não consegue fazer nada, principalmente estudar a palavra e orar. Você já percebeu isso? Quando você não dorme bem, quando você não se alimenta direito, aí você fica irritada porque a casa tá bagunçada, porque você tem muito trabalho, e aí aquilo começa a virar uma bola de neve, e os dias passam, e a segunda, terça, quando você vai ver, já tá no fim de semana, você não conseguiu organizar as coisas na sua vida, e você não conseguiu dedicar o seu tempo para o Senhor, que você necessita todos os dias. Então, para que você comece a avançar em Cristo Jesus, eu te convido a abandonar a preguiça, a organizar o seu dia e colocar na sua lista de tarefas o estudo da palavra e o momento de intimidade nas orações com o Senhor. Esse é o primeiro ponto. No versículo 12, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta... Pronto, é o 12, até aí. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Você está há tanto tempo dentro de uma instituição, vendo o pastor pregar todos os domingos, vindo à escola bíblica, assistindo às mensagens, mas ainda você depende de um pastor, de um presbítero, de um professor. Não que isso não seja importante, isso é importantíssimo. Nós temos o pastor, nós temos os presbíteros, os professores, os nossos irmãos em Cristo, nós compartilhamos, nós ensinamos uns aos outros, e quando a gente tem dúvida, a gente deve perguntar sim, a gente deve pedir ajuda sim, orientação sim. Só que o que está falando aqui são de crentes que têm se apoiado e têm tido uma dependência da pessoa errada. A nossa dependência, ela precisa estar em Jesus Cristo. Trocamos, ensinamos uns aos outros. O pastor está ali com a gente, ele nos ensina, ele caminha conosco, ele nos orienta. Os presbíteros, os professores,
os seus irmãos em Cristo, oramos uns pelos outros, ajudamos uns aos outros, mas a sua dependência precisa estar em Jesus Cristo. É em Jesus que você precisa buscar as suas necessidades. É em Jesus que você precisa conversar todos os dias. É em Jesus que você deve buscar a força, a direção. Você aprende a palavra num estudo bíblico, numa mensagem, com o professor, com o irmão, mas o seu dia a dia é você e Deus. No seu dia a dia é você e Jesus Cristo. Nas orações, na leitura da palavra. Então você precisa depender da pessoa certa, da pessoa de Jesus. Você precisa buscar a pessoa de Jesus para que você possa avançar com Jesus Cristo, para que você não olhe para trás. Porque olhar para trás é morte. Olhar para trás é escuridão. Você precisa olhar para frente, para Jesus Cristo. Então dependa da pessoa certa, da pessoa de Jesus. Nos versículos 13 e 14, nós vamos ter a aplicação do terceiro ponto. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Aos quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Inconstância seria a palavra, é a palavra. Não seja inconstante. Liberte-se, livre-se da inconstância na sua vida. Uma hora você quer, outra hora você não quer. Uma hora você faz, outra hora você não faz. Uma hora você aprende, daqui a pouco parece que aprendeu, mas não aprendeu. Você é como a onda do mar, que vai e vem. Você é como folha seca no chão, que o vento leva para onde quer. Que vem a pandemia e te distrai, que vem algo ruim e te abate a tal ponto de você não conseguir se levantar, de você não encontrar esperança, de você não conseguir mais ver a alegria, da vida ter ficado preto e branco por conta da situação que você está passando. Então, no nome de Jesus Cristo, liberte-se da inconstância, para que você deixe de ser criança espiritualmente e torne-se um adulto pela constância de exercitar a palavra, ler a palavra, aplicar a palavra, falar a palavra. Eu estava vendo um estudo a respeito do pensamento. O pensamento ele se transforma em palavras, as palavras em atos, os atos em caráter. E aí você precisa começar a pensar a respeito do que você pensa. E quando você tem um pensamento que você não consegue tirar da sua mente, você sabe que aquilo está te deixando triste, aquilo não agrada a Deus, porque disse que o meditar do seu coração, o meditar da sua mente, as palavras que saírem da sua boca precisa ser agradável a Deus. Aí é necessário que você fale a palavra de Deus. Então você fala um versículo que você sabe que vai te trazer esperança. Você fala, então vem um pensamento triste, você está passando por uma situação difícil, então você fala a palavra de Deus. Aquela palavra vai te trazer alegria, aquela palavra vai te trazer refrigério, aquela palavra vai te trazer esperança. Se você não tem ela decorada, usa o celular. O meu celular hoje ele é um instrumento
que me ajuda a estudar a palavra de Deus. Porque se eu estou lendo um versículo e eu não entendo aquela palavra, eu vou lá no dicionário, no Google, e vejo o significado daquela palavra. Se eu lembro de um versículo e às vezes eu não estou encontrando aquele versículo na Bíblia, não sei, eu não lembro o endereço, eu não decorei o endereço, eu vou no Google, eu procuro e eu acho e eu vou lá no texto. Então use, você tem uma ferramenta hoje que pode abençoar a sua vida. Então use essa ferramenta para que você seja abençoado. Então fale a palavra de Deus para que você não seja inconstante, para que você seja constante nas suas orações, na leitura da palavra, para que você possa avançar com o Senhor, para que você possa alcançar a maturidade, para que você possa abençoar outras pessoas através da sua vida, para que você não venha a ser só abençoado, porque o propósito, e o pastor Giovanni também pregou a respeito disso, a questão não é só você ser abençoado, não é só porque você é amado, mas porque através de você Deus tem uma obra a realizar. Através de você, outras pessoas vão ser abençoadas. Então, a glória de Deus se manifesta nas nossas vidas para que ela possa chegar na vida de outras pessoas. E como é que isso vai acontecer se você continuar inconstante? Então, eu quero te chamar a atenção hoje para que você se liberte da preguiça, para que você seja um cristão proativo, né? Para que você tenha essa disposição de organizar a sua vida para que você possa ter um tempo com Deus, que você se liberte de depender da pessoa errada. Os irmãos estão aí sim para caminharmos juntos, mas em primeiro lugar, a pessoa que você deve depender é Jesus Cristo. Ele é seu amigo, Ele é seu advogado, Ele caminha com você. O Espírito Santo habita em você. Ele é uma pessoa e Ele quer que você fale o que você precisa, como você precisa caminhar, ser direcionado. Então dependa da pessoa certa, da pessoa de Jesus. E quero te convidar a deixar a inconstância e ser constante, para que você possa evoluir, para que você possa amadurecer e avançar em Jesus Cristo. O cenário das nossas vidas, ele está mudando. Ele pode mudar. O cenário daqueles cristãos naquela época mudou. Mas o cristianismo, ele chegou até nós de uma forma, explodiu de uma forma muito forte. E olha tudo o que aconteceu. Olha o que estava acontecendo com eles. E hoje o cenário está mudando. As coisas estão mudando. A forma de nos reunirmos está mudando. E Deus, Ele quer te ensinar alguma coisa. Ele tem algo para te ensinar. Algo importante, é necessário que você amadureça, para que outras coisas possam ser reveladas, para que outras coisas possam ser ensinadas a você. Então é necessário que você amadureça para que você possa avançar com Cristo Jesus. Porque a igreja vem e avança com Jesus. Eu sou a igreja, você é a igreja. E nós precisamos avançar com Jesus. Mas como é que vamos avançar? Como é que vamos avançar se ainda permanecermos como criança? Que a palavra do Senhor Jesus possa transformar a sua vida essa manhã. Que essa palavra possa te ajudar com rumo, com norte. Se você percebeu que alguns pontos é necessário que você trabalhe eles para que você possa avançar com Jesus Cristo, então eu peço que neste momento você faça uma oração junto comigo. Feche os seus olhos e fale com o Senhor. Fale com o Senhor aquilo que é necessário deixar para trás,
aquilo que é necessário você esquecer, que eram práticas. Assim como aqueles judeus cristãos estavam olhando para trás para o judaísmo. Você talvez esteja olhando para trás, práticas, coisas que você fazia antes e que você viu que nesses pontos você precisa deixá-los, você precisa abandoná-los, para que você possa avançar com Jesus. Coloque nas mãos de Jesus agora. Paizinho, Pai amado, nós entregamos, ó Deus, a Ti toda a preguiça, tudo aquilo, Deus, toda a bagunça das nossas vidas, que nos atrapalha, Senhor, de Te servir, que nos atrapalha de aprender de Ti, que nos atrapalha, Deus, de caminhar contigo. Ah, Senhor Jesus Cristo, entregamos em Tuas mãos toda a dependência que não é de Ti, que não vem de Ti. Senhor, se estamos dependendo de homens, de situações, do dinheiro, em o nome de Jesus Cristo, entregamos isso ao Senhor e queremos pedir que o Senhor possa ser a pessoa que nós dependemos a partir de agora. Pai, se temos sido inconstantes, no nome de Jesus Cristo, tira, Deus, tira toda dúvida, toda inconstância, Senhor. E nos ajuda a sermos perseverantes em Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, a nos exercitarmos todo dia com a leitura da Tua Palavra, em falarmos contigo, em abrirmos o nosso coração, nos derramarmos diante de Ti. Nós reconhecemos que precisamos de Ti, reconhecemos, Deus, que não podemos fazer nada se não for dirigido pelo Senhor. É no Teu nome, Jesus, que oramos e Te glorificamos. Amém. Amém. Eu agradeço por você estar com a gente. Que a palavra do Senhor possa abençoar a sua vida, a sua família. E não só te abençoar, mas que você possa ir e ser uma bênção e colocar essa lição em prática. Se você tiver alguma dúvida, você pode nos chamar. Me chamar pelo WhatsApp, falar com um dos nossos pastores, com algum presbítero. Se você tem algo que você precisa aprender, você pode chegar até nós, conversar e tirar suas dúvidas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Tenham um ótimo dia.